Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco técnico. Sabe quando você está criando aquela sua interface, que você olha assim, você não sabe o que está dando de errado, tem algumas coisas que não estão muito bem balanceadas, assim que você olha, tem alguma coisa esquisita que eu não estou conseguindo ver. Então, esse vídeo é para você. Eu vou te ajudar a resolver esse problema com um conceito chamado grid de 8 pontos, mas só depois da vinheta. Então, o que é o grid de 8 pontos? Eu vou te explicar duas coisas, o conceito e o objetivo. Vamos começar pelos conceitos. O primeiro deles, como o nome já diz, 8 pontos. Todas as escalas que você usar tem que ser múltiplos de 8. Tamanhos de fontes, tamanhos de ícones, tamanhos de imagem, tudo que está dentro da sua interface tem que ser múltiplo de 8. Por exemplo, você usar 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Existem algumas exceções que a gente usa 4 e 12. Eles não são múltiplos de 8, mas você consegue compensar com os espaçamentos na sua interface. Agora, qual é o objetivo desse conceito do grid de 8 pontos? Eu sei que eu falei antes que é para deixar a interface mais bonitinha, né, mais certinha, mas tem algo além disso. Muitas vezes é quando você vai até se comunicar com o seu desenvolvedor, você fala, eu estou usando um grid de 8 pontos. Ele já vai se ligar que você está usando essa escala e a partir daí vai criar uma escala global para todo o produto ou todo o website ou no que vocês estiverem trabalhando juntos. Então, se tiver um pixelzinho de diferença, ele vai chegar para você e vai falar, olha, aqui está com 17 pixels ao invés de 16, posso reduzir para 16? Aí você vai falar, pode. Então essa escala global te ajuda a deixar o seu design mais consistente. Agora que eu já falei um pouco sobre o conceito e o objetivo, eu separei dois exemplos aqui para mostrar para vocês. Vamos aqui para a tela? Então, aqui a gente tem dois exemplos da mesma tela. O que eu vou mostrar para vocês é que a gente está usando o grid de 8 pontos, mas existem duas formas de você aplicar o seu grid de 8 pontos. O primeiro deles se chama Hard Grid, que é basicamente você alinhar toda a base dos seus elementos no grid de 8 pontos. Eu vou ligar o grid aqui, né, apertando aqui no olhinho, e para vocês terem uma ideia, eu criei um grid aqui bem simples assim, né, só de 4 colunas, e adicionei mais um grid in rows, né, em fileiras, com altura de 8 e espaçamento, né, o gutter de 8 também. Se eu der um zoom aqui, ó, você vai ver que todos os elementos dentro da interface estão alinhados com essa baseline. Você vê que a base aqui da fonte, a linha dela está exatamente alinhada no grid de 8 pontos. Aqui nessa fonte também a mesma coisa. Aqui nessa fonte também a mesma coisa. A imagem também está encaixada certinha no grid. A nossa tag aqui, você consegue ver que a baseline dela está exatamente encostando aqui no grid, está meio que sentado assim no grid, né? Isso que seria considerado o grid de 8 pontos assim perfeito, porque todos os elementos estão exatamente sentados assim na linha do grid. Mas, em contrapartida, qual é o problema do hard grid? É que quando eu ligar os spacings, e eu vou tirar o grid para a gente conseguir ver, a gente vai ter o espaçamento entre os elementos muito inconsistente, porque quando você está encaixando os elementos no grid pela base deles, você acaba causando essa inconsistência de espaçamento. Você tem aqui, ó, 25, 28, 16, 28, 23, 11 aqui embaixo também. Quando você vai conversar com o seu desenvolvedor, o desenvolvedor vai ver essas distâncias. Para ele criar uma consistência global no seu design, vai ficar tipo um pouco complicado, porque ele vai ter que ficar toda hora medindo pixel a pixel e ele vai acabar perdendo muito tempo. Já o conceito de soft grid, a gente só usa as colunas verticais e a gente baseia os elementos com base na distância deles. Em todas as distâncias tem que ser múltiplas de 8. Por exemplo, ligando aqui os spacings, a gente vai conseguir ver, deixa eu tirar o grid. Você vai conseguir ver a distância aqui de 24, 32, 16, 16, 24, 16, 8. Todas são múltiplas de 8 e também os elementos da página têm múltiplos de 8. Então, quando você mostrar isso para o seu desenvolvedor, para ele vai ser muito mais fácil criar uma escala de espaçamentos para o projeto que vocês estiverem trabalhando. Seguindo para o nosso segundo exemplo, eu fiz uma versão desktop aqui da versão mobile que a gente tinha. Então, se eu ligar aqui o grid, você consegue ver que a gente tem o mesmo conceito de linhas horizontais e verticais. E de novo, os elementos se encaixando na base assim, né, da linha horizontal do grid, e você começa a ver que as distâncias são muito inconsistentes, aqui é 17, 25,
26, 19. Eu vou desligar o grid e vou ligar os spacings. Liguei os spacings e vocês vão conseguir ver direitinho. A gente tem aqui 17, 26, 19, 28, 23. Então, de novo, fica aquela coisa muito confusa. Já com o Soft Grid, a gente consegue ver aqui, ligando. Eu só estou usando as linhas verticais. E ligando os spacings, a gente consegue logo ver que as distâncias são muito mais consistentes. Eu particularmente indicaria você trabalhar num soft grid, porque demanda muito menos tempo e é muito mais simples de você executar. Porque o hard grid você acaba tendo que ficar muito ali contando pixel para alinhar tudo na baseline certinho, e o desenvolvedor na hora vai ter que ficar tipo adivinhando os espaçamentos. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sino aí, dar aquele like maneiro, porque toda semana eu tô criando conteúdo sobre product design, sobre design gráfico, sobre design no geral, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também não se esquece de deixar o seu comentário. Também quero saber se você usa o grid de 8 pontos, como você usa, se você usa de uma forma diferente, que eu acho que essa troca de informação é fundamental. E se você ainda também não me segue no Instagram, o arroba tá aí aparecendo aí na sua tela. Eu posto toda semana vários conteúdos e várias dicas sobre design que eu tenho certeza que você vai gostar. E também, por último, e não menos importante, se você gostou desse vídeo aqui, tenho certeza que você vai gostar desse aqui, que o card que está aqui na tela em algum lugar, é só você clicar que ele vai te levar lá. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!